Na tarde dessa quarta-feira foi divulgado um dos dados econômicos que mais costumam movimentar os mercados globais, que é o livro bege, um documento dos Estados Unidos que é divulgado 8 vezes ao longo do ano, antecedendo a reunião da política monetária americana. E como de se esperar, a gente teve sim volatilidade no momento na hora da divulgação, e no vídeo de hoje o nosso principal objetivo é falar um pouquinho mais sobre os dados aí apresentados para a gente nessa tarde e os possíveis impactos no mercado de criptomoedas e mercados globais ao longo das próximas semanas. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Pessoal, e como sempre, antes de começar, eu queria te convidar a deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para não ficar por fora de nenhum assunto sobre investimentos e criptomoedas. E na tarde dessa quarta-feira, dia 23 de outubro, às 15 horas da tarde, foi divulgado o livro bege, que, igual comentado, é um documento aí bastante extenso que vai considerar todos os estados onde o Banco Central Americano possui uma sede e vai dar aí um resumo sobre a atividade econômica em cada um desses estados, né? Além do mais, vai falar sobre o mercado de trabalho e os preços, ou melhor, a inflação, que são os dois indicadores econômicos que os mercados estão mais de olho. Só que ao invés de eu trazer todo esse documento aqui e traduzir para vocês, eu consegui, felizmente, achar uma notícia que já está falando aí um certo resumo, onde os dados são bons, tá? O livro bege, ele mostrou pra gente que o emprego aumentou, então o mercado de trabalho não tá tão ruim igual as pessoas acreditam, ele aumentou ligeiramente, enquanto a inflação seguiu moderada. A inflação não teve um aumento expressivo, uma movimentação expressiva, o que reforça aquele cenário de soft landing, pouso suave. Mais da metade dos distritos revelaram um crescimento leve ou modesto do emprego, né? E a grande preocupação é que a gente tivesse uma retração no emprego, as pessoas começando a ficar desempregadas. Os salários começaram a aumentar e a inflação segue sob controle. No contexto geral, a atividade econômica foi pouco alterada em quase todos os distritos. E na verdade, né, o que o livro bege apresentou para a gente não foi nada além do que a gente já vem olhando pelos próprios indicadores, né? Geralmente a gente costuma ter, às vezes, alguma novidade, algum insight vindo do Banco Central, porque isso simplesmente pega, né, essas análises dos dados macroeconômicos que a gente faz e a gente consegue ver essa mesma análise com um olhar do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Então por isso que o livro bege ele é tão importante sim. Infelizmente, né, as nossas análises aqui no canal, a análise da maior parte dos investidores, estão andando juntas. Então isso, né, não trouxe tanta novidade aqui para o sentimento das pessoas com relação ao corte na taxa de juros. Eu diria que aumentou levemente a chance da gente ver um corte de 25 pontos base, uma vez que o mercado já precifica essa possibilidade de acordo com os indicadores macroeconômicos, cujos quais, segundo a leitura do Banco Central, vieram junto com o que o mercado precifica. E além do mais, agora, né, passando no Bitcoin, nos indicadores, a gente teve uma certa volatilidade no momento aí da divulgação, né, do livro bege. Então, quando deu 3 horas da tarde, o preço do Bitcoin, que estava ali próximo aos 66 mil dólares, chegou a ter uma queda de 1%, chegando próximo aos 65.200. E depois a gente teve um certo repique, né? Agora, desde que a gente teve isso, o preço já subiu 2%. Então a galera começou a ver que a gente perdeu 66 e teve um certo desespero. Mas agora com essa alta a gente está vendo que o pior meio que já passou, né? Eu acredito que o fato das pessoas terem começado aí a ver que a economia norte-americana ela tá bem de acordo com o esperado, não teve aí tantas novidades nem nada do tipo. Teve uma quebra de expectativa inicialmente, mas logo em seguida, né, por conta das pessoas seguirem acreditando no cenário de corte na taxa de juros de 25 pontos base, a gente chegou a ter uma retomada. A minha estratégia, eu comento aqui nas lives, que inclusive a gente faz live aqui no canal às 11h30 da manhã todos os dias. Estou com ordens de compra aqui próximo à região dos 65 mil dólares. Ainda não pegou a minha primeira ordem de compra, tá? Na verdade, né, recapitulando a minha estratégia,
A gente veio comprando Bitcoin ao longo desse movimento, reforçamos um pouquinho a entrada na hora que a gente chegou aqui próximo aos 61, 62 mil dólares. Na hora que chegou aqui no 69, eu fiz uma parcial de 50%, então esse dinheiro que eu quero comprar aqui nos 65 mil dólares é justamente o dinheiro dessa parcial. Então a minha estratégia agora é muito simples, o preço começa a cair, eu venho reentrando e eu não acho que a queda de fato acabou, tá? A gente tem uma maioria do mercado comprando esse movimento de queda, então muitas pessoas estão em long nesse exato momento. Fato que a gente consegue ver aqui nos últimos 30 dias, olha o tanto de gente que tem long. A gente tem uma alavancagem acumulada aí na ordem de 3 bilhões de dólares até os 60k. Então assim, ainda tem pessoas para serem estopadas, ainda tem pessoas para serem liquidadas e por isso eu quero comprar Bitcoin na região entre os 65 e os 62. E a gente não teve nenhuma grande liquidação que aponta que aqui tenha sido o fundo, nenhum volume assim muito extraordinário, né? Nada além do que a gente já viu aí acontecer ao longo dos últimos dias. Então, ao que tudo indica, essa mínima aqui pode ter sido um fundo local, certo? Não global. Vale falar que amanhã a gente vai ter a divulgação do PMI, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, pedidos contínuos para o seguro-desemprego, que são indicadores do mercado que também costumam causar uma certa volatilidade. Então, caso a gente veja uma queda se iniciar, a gente perca os 65 mil dólares, e aí essa maior parte do mercado que está comprada começa a ser liquidada, eu vou começar aí a entrar com as minhas ordens de compra dessas parciais que eu realizei ao longo dessa alta. E eu acho, né, que é o momento de comprar, fazer compras, né? Eu tô entrando com essas minhas parciais, mas quem não tem posição no Bitcoin ou quem quiser aumentar a exposição no Bitcoin, seria interessante fazer entradas aqui nessa região, justamente porque nas últimas 2 semanas, nos últimos 7 dias, né, mas nas últimas 2 semanas também, a gente teve mais pessoas aí entrando em short. Então, por mais que a maior parte do mercado nos últimos 30 dias esteja comprado, quando essa queda toda começou, quando a gente saiu lá do 69 e caiu aqui para o 65, a maior parte das pessoas começou a abrir posição vendida, acrescentando quase 2 bilhões de dólares de liquidez até os 70 mil dólares. Então, isso é um indicativo de que a gente pode cair mais, porque muitas pessoas ainda estão em long nesse exato momento, não chegamos a ver um número de liquidação aí bastante expressivo, mas que ao longo dessa queda, mais pessoas entraram em short, certo? Nos últimos 7 dias, muitas pessoas entraram vendidas, o que favorece, né, para a gente ter um ponto, uma região de liquidez acima, fazendo, né, com que a gente capte essa liquidez aqui nos 65, 64, 61 mil dólares e venha captar depois a nossa liquidação, a região de liquidação que a gente tem até os 70 mil dólares. Por isso que eu estou me posicionando aqui. Não vendi toda a minha posição, fiz parcial porque vamos supor que o preço ele faça uma correção bullish. Não chegue a pegar nenhuma das minhas ordens, eu ainda continuo com a posição de trade, com 50% da minha posição inicial, que é um capital bem considerável para mim dentro do meu operacional, certo? E vou continuar lucrando aqui na minha operação. Então para mim não é problema nenhum se eu não conseguir fazer reentradas, mas se você está pouco posicionado, o momento de você começar a pensar em fazer entradas é agora. Não venha comprar tudo que você tem agora em Bitcoin, tá? O momento de você entrar pesado não é esse. Guarde capital para caso a gente não consiga romper essa figura aqui de consolidação e, sei lá, por acaso volta aqui para baixo por algum motivo, você tenha munição para conseguir fazer compras ainda melhores, porque as melhores regiões de comprar Bitcoin são de fato nesses fundos, igual a gente fez várias vezes. Certo? Não acho que o Bitcoin venha a retestar, mas é muito importante que caso você não esteja muito posicionado no Bitcoin, você não gaste muita munição aqui nos 65 até os 62, 61 mil dólares, justamente para se precaver caso uma queda maior aconteça. Eu acho improvável, mas a gente precisa sempre considerar esse cenário. E no mais, pessoal, lembre-se que aqui no canal a gente tem lives diariamente às 11h30 da manhã. Eu posto vídeos aqui, então é muito importante você estar inscrito. Então, confere também os nossos apoiadores, patrocinadores aqui do canal, todos na descrição. Satoshi Store, inclusive eu tô com a camiseta deles aqui. Cupom CRIPTO para 10% de desconto. BingX, a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. E a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!